Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para o React da coletiva do professor Abel Ferreira, logo após a vitória de ontem à noite no Allianz Parque. O Palmeiras venceu o Vasco por 2-0, uma excelente partida do Palmeiras. E essa coletiva começou com uma participação especial do treinador do Vasco, o Álvaro Pacheco, que é amigo pessoal do Abel. Ele presenteou colega com uma garrafa de vinho, elegante, e depois da homenagem, depois desse encontro que foi para simbolizar uma recepção ao amigo, ao futebol brasileiro, ele concedeu a tradicional coletiva. Vamos a ela. O que será que ele falou do Dudu, hein? Boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse, né, sobre a boa exibição do Palmeiras na noite de hoje. Obrigado. Contra o Vasco da Gama, e no último dia 15 contra o Del Valle você falou sobre reformulação, que você esperava que a diretoria acompanhasse o seu processo de reformulação. A gente está vendo a saída do Luan, do Luiz Guilherme, Kaique sendo emprestado, alguns jogadores chegando, então eu queria saber se a diretoria está acompanhando a reformulação que você gostaria de fazer para este ano. Está tudo bem aí fora? Ou é o... Está tudo certo? Que eu saiba, no Brasil não tem terremoto ainda. Não brinque com isso. Só as torcidas saindo juntos. Ah, ok. Olha... Provavelmente teve algum barulhão ali fora, alguma coisa assim, mas são movimentações normais que acontecem no entorno do estádio. Às vezes tá até carrinho de material, enfim, sei lá o que era. Mas aí muito infeliz a observação do amigo, né? Falando de que não tem terremoto no Brasil. Bom, vamos lá. Também não arrancou pedaço de ninguém. Vamos lá. Sim, é um momento que nós... O vento está forte em direção à nossa caravela, está um vento forte e nós temos que ajustar as velas. Não é nada de novo, nós já sabíamos quando começasse o campeonato que aqui a meio íamos perder alguns jogadores para as seleções. Sinceramente não estava a contar perder tantos jogadores por vendas, e claro que há aqui algumas situações que fazem o vento ser forte, o facto do Endrick sair, e nós já todos sabemos que o Endrick ia sair e que pode tirar algum foco. A verdade, as vendas, o Endrick, agora o Luís, o Estevão, que está, pronto, é porque me te disse, a moeda europeia é forte e é difícil competir contra eles. Eu também entendo isso. Portanto, nós temos estas questões do Endrick, destas vendas, das possíveis chegadas de jogadores, que eu só gostaria de falar deles quando eles realmente chegassem, e o único que vocês sabem que foi contratado foi o Filipe, e portanto o Filipe Anderson. Quando ele chegar aqui eu vou falar sobre ele. É verdade que houve aqui alguns jogadores que baixaram um pouquinho o rendimento, o que é também normal e natural. Antes de deixar eles prosseguir, do jeito que ele fala, parece que já tem contratações muito bem encaminhadas. Fala-se muito lá do lateral, volante, zagueiro argentino do São Lourenço, né, o Chiai. Mas nada certo, e o Abel só fala quando tiver sacramentado. E no que ele faz muito bem, para não aparecer surpresinhas, né, antes do contrato ser assinado. Não, mas ele tem que acrescentar mais não sei o quê. Por quê? Porque sobe o valor do passe se fica falando. Então, quanto menos falar, melhor. Tá certo, Abel. Com uma equipa tão vencedora, com uma exigência tão alta que tem que todos os dias jogar, passamos aqui um período em que se calhar o nosso jogo ofensivo não era tão fluido como foi nesta primeira parte. Acho que foi 25 minutos do melhor que eu vi o Palmeiras fazer, com dinâmica, com intensidade, a cada 2 minutos fazer um remate, cruzamentos, cantos, dinâmica, intensidade, qualidade, os meus jogadores a desfrutar do jogo, agressivos como sempre fomos, porque esta equipa, a verdade que quando não sai na qualidade, sobra na transpiração, sobra na mentalidade, sobra no esforço. Isso nunca tive nada a dizer a eles em relação a isso, mas sim, não posso negar, disse isso anteriormente, o vento está forte, nós queremos ir naquele sentido. O que temos que fazer é ajustar as velas, se for preciso, porque não temos neste momento, ou só temos 2 dos nossos capitães,
que é o Everton, o Rocha e o próprio Dudu, que nos pode ajudar, e hoje ele esteve no banco também por isso. O Gomes está fora, o Luá vai sair, e nós temos que ter jogadores dentro que têm que se emancipar, têm que dar um passo em frente, têm que se assumir. O Murilo, o Zé, o Mike, O Naves. o Dudu, o Veiga, são jogadores, o próprio Rony, jogadores mais velhos que têm que se assumir, têm que assumir estas lideranças para também agregar cada vez mais a responsabilidade do que é nós mantermos esta toada. Perceber também, o Naves jogou hoje bem, teve uma tarefa difícil, marcar um jogador quase que é forte, é agressivo, segura bem, fortíssimo de cabeça, e o Naves bateu-se muito bem. E temos ali o Vítor, que já treina connosco já desde o início do ano, e vão se juntar a nós, portanto não vão haver muitas mexidas, porque eu também já vos disse, a qualidade paga-se, né? Não vou estar a experimentar jogadores. Já fizemos isso com o Rómulo, já fizemos isso com o próprio Rios, que felizmente está também num momento muito bom. E depois tem outro fator que eu também posso partilhar com vocês. Tem muitos clubes da Europa, alguns de Portugal inclusive, dirigentes até, a ligar para os nossos jogadores, mas não tem hipótese de sair. Nós não podemos ficar sem os nossos jogadores. Fico feliz porque o Piquerez hoje acho que fez-lhe bem esta nega que o selecionador lhe deu, mas está aí, um grande lateral esquerdo. Como te disse, muitas ofertas. Veio para o Luá, foi vendido. Veio para o Murilo, não podemos deixar sair. Veio para o Veiga, não posso deixar sair. Veio para o Zé Rafael, não posso deixar sair. Veio para o Piquerez, não posso deixar sair. Eu não posso deixar sair estes jogadores. Veio para o Rony, não posso deixar sair. Veio para o Flaco Lopes, não posso deixar sair. E agora vocês metem-se na cabeça dos jogadores, e é normal que o vento comece a soprar, mas o capitão tem que dizer para onde é que temos que ir, ajustar as expectativas dos nossos jogadores, e aquilo que nós sabemos fazer é jogar futebol, e jogar como jogamos hoje a maior parte do tempo, ser competitivos e agressivos sem bola, e desfrutar com calma, com qualidade, com agressividade ofensiva, e fazer golos como fizemos hoje. Um grande jogo. É importante ele continuar revelando que o Palmeiras está recebendo ofertas pelos titulares, e que estancou a sangria do elenco. Tem que vender alguns, recebe propostas irrecusáveis de alguns jogadores, libera. Então, aconteceu com o Luiz Guilherme, aconteceu com o Luan, mas se for ceder a todas as ofertas irrecusáveis que aparecem, acaba o elenco, porque todos os jogadores do Palmeiras estão valorizados, porque o trabalho coletivo é muito bom. Então, fez bem o Abel de deixar claro isso. Olha, que bom que estão vindo aqui, recebendo ofertas e tal, mas quem tinha que sair já saiu. Agora chega. Tá? Agora a gente vai se manter com o que a gente tem e eventualmente buscar mais reforços. E aí, como foi dito, que a gente não sabe ainda, o único que está fechado é o Felipe Anderson. Fala-se nesse argentino, e tem outras conversinhas aí colando no bastidor, mas quanto menos a gente falar, melhor. Eu mencionei o Naves, né? Ele estava querendo falar que os jogadores têm que dar um passo à frente, e se referiu aos mais experientes para segurar o moral do elenco que está se esvaziando, né? Dentro de um limite, mas está se esvaziando e precisa de reposição. E muito se fala na saída do Luan, na reposição do Luan. Quem é a reposição do Luan? É o Naves, no primeiro momento. Então, essa transferência do Luan, ela acontece num momento muito oportuno, porque acontece na janela da Copa América, em que o Gustavo Gomes sai do elenco. Aí você pode falar assim, como? Pô, sai o Luan e sai o Gustavo Gomes, você tá achando bonito? Eu tô achando bom porque é excelente momento para testar o Naves com pressão. Porque até hoje o Naves, até ontem, né? Ele só havia jogado sem pressão. Por que sem pressão? Porque ele não era substituto imediato. Ele era o quinto da fila. Quarto da fila.
Então, sempre que tinha algum problema com algum zagueiro, entrava o Luan. A pressão estava no Luan, não no Naves. O Naves estava naquela de, pô, eu sou um menino, eu tô aprendendo. Então, ele jogava bem mais leve. Ontem, não. Ontem, ele já se apresentou como candidato a ser o reserva imediato. A ser um cara que vai ser constantemente solicitado. Ontem foi o primeiro jogo em que o Naves teve que mostrar: podem contar comigo, que eu tô pronto. Não tô mais nessa de tô aprendendo. E ontem ele enfrentou ninguém menos que o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Verratti. Tem lá suas limitações, é grossão e tal, mas é um centroavante chato, que chuta de qualquer jeito. Né? Apareceu a bola perto dele, ele gira e bate pro gol. Por isso que faz um monte de gol. Estilo do Cano, né? O Cano é melhor. Mas é a mesma same energy, né? Como eles falam hoje. E mais forte, né, do que o Cano. O Verratti é forte. E o Naves não tem tempo ruim com ele. Ele chega e chega junto mesmo. Ontem ele fez uma partidaça. Né? A primeira sob intensa pressão. E ele se saiu muito bem. Boa noite, aqui. Boa noite. Apesar da vitória, o torcedor saiu meio triste com você. Pô, vim aqui ver o Dudu, né? Mas ele tem que também perceber que hoje teve o Estevão e a volta de um grande futebol do Rafael Veiga. Se hoje você tivesse que pagar um jantar, você pagaria pro Estevão ou pro Rafael Veiga? Vamos deixar claro. O Veiga jogou muito bem ontem. Jogou muito bem ontem. Mas a defesa do Vasco ajudou. Nosso amigo de boina ali, que apareceu no começo da entrevista, que eu não mostrei aqui, o Álvaro Pacheco, ele botou uma linha de 5 sem proteção nenhuma. Então o Veiga teve liberdade. Quando o Veiga tem liberdade, ele deita, como ele fez ontem. Então, quando o torcedor do Palmeiras fica bravo com o Veiga, tá sumido, não jogou nada, não sei o quê, tem que ver quanto a marcação foi intensa em cima dele e quanto não foi. Ontem ele estava jogando solto. Aí alguém me falou hoje, mas teve um lance na TV que o cara abraçou o Veiga até deu risada de tão forte que estava a marcação em cima dele. Pô, mas é num lance específico, provavelmente em bola parada, né? Quando você vê o jogo na TV, é uma coisa. É o mesmo jogo que você vê no estádio, você tem a visão global da distribuição dos jogadores no campo. O Veiga teve extrema liberdade ontem. Então, quando é assim, fica mais fácil para ele aparecer. Não estou tirando o mérito do Veiga, tá? Quando ele tem espaço, ele tem mais é que aproveitar mesmo, como ele fez ontem. O que eu estou é tentando fazer a maioria dos torcedores entender que muitas vezes o desempenho do Veiga fica abaixo do normal porque ele está muito marcado. E aí, quando você tem um jogador desse muito marcado, um em cima e provavelmente um na sobra, vai aparecer espaço para os outros brilharem. Então é bom você ter um Veiga no time, porque ou ele arrebenta com o jogo como ontem, ou ele, no mínimo, prende 2 adversários e abre espaço para os companheiros. Para nenhum dos dois. Pagava com todo o gosto a todo o elenco, porque ninguém trabalha sozinho. E falaste do Dudu. O Dudu está aqui connosco hoje. Eu tive uma conversa com ele já há 2 dias. Ontem voltei a falar com ele, hoje falei com ele. A verdade é que ele ainda não se sente 100% confortável e fez um jogo de treino muito bom, já tinha feito outro anterior. Há ali ainda algumas coisas que o apoquentam e hoje de manhã tivemos uma conversa e gostei, professor, estou aqui disponível. Se calhar hoje não me estou a sentir confortável para jogar, mas queria ir com a equipa, queria estar com a equipa, e eu disse-lhe, tu és um dos nossos capitães, tu és um dos nossos jogadores, és uma das nossas referências, eu quero que tu estejas com o grupo, mesmo que não te vá utilizar, mas quero que tu estejas com o grupo e que ajudes da forma que tu conseguires. E é sempre bom vê-lo no banco, é sempre bom ver o carinho da torcida, e podem ter a certeza que o que eu mais quero é que ele volte, que volte bem, que volte com confiança e que volte em crescendo, e não poder não entrar com confiança, estar com algum receio e as coisas poderem não estar do jeito e de acordo com aquilo que nós e que ele particularmente pensa. Portanto,
Sim, hoje não o meti por uma conversa que tivemos e vamos seguir com este tipo de conversas, que é assim que nós nos vamos ajudar um ao outro. Então é sempre bom deixar claro. O Abel em nenhum momento prometeu para a torcida que ele ia pôr o Dudu. Tá? Quem insinuou isso foi a própria comunicação do Palmeiras, que na chamada para o jogo colocou o Dudu ali na figura, na imagem. Mas também não prometeu nada. Né? Afinal de contas, o Dudu foi relacionado. Então, tudo certo. Claro que a gente ficou frustrado. Quem foi ao estádio ontem ficou frustrado. Eu fiquei frustrado. A maioria dos torcedores ficou frustrada. Teve até relatos de padrinhos que falaram que perto de onde eles estavam tinha gente xingando o Abel porque ele colocou o Dudu. Só ficava falando Dudu, Dudu. Lembra? Gabriel, Gabriel. O cara ficava Dudu, Dudu, Dudu. E a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então o Abel fala assim, olha, eu conversei com o Dudu antes do jogo e ele já falou que não estava se sentindo à vontade para jogar. Então, não coloquei para jogar simplesmente por isso. Vai entrar quando eu estiver se sentindo bem. Então o Dudu não estava se sentindo bem para jogar ontem, não estava 100% confiante. Preocupante por um lado, por que não está confiante? Qual é o problema? Ele falou, ele estava se sentindo apoquentado. Eu adoro essas expressões. Português de Portugal. Ele estava se sentindo apoquentado. Por quê? O que o estava apoquentando? Né? Isso é uma pergunta relevante. É algo para a gente se preocupar? Quanto tempo mais a gente vai ficar sem o Dudu? Precisamos do Dudu cada vez mais bem colocado no elenco e pronto para jogar, porque o funil está se aproximando. Então, quanto mais ele entrar ou reentrar no esquema, melhor. Quanto antes ele fizer isso, melhor para nós. E ao Palmeiras, que é o mais importante. Abel, boa noite. Aqui, Olá. Lucas Basílio, da Rádio 105 FM. Gostaria de perguntar a respeito do Zé Rafael, que é um elemento importantíssimo no seu elenco, não só no seu time. Perdeu espaço, né? Depois, não podemos dizer que perdeu espaço, mas teve que sair do time por conta de lesão, né? Depois do Campeonato Paulista. Você citou até o Richard Rios, que entrou muito bem no time, né? Por isso que ele, entre aspas, perdeu espaço. E se dedica muito, hoje até quebrou um dente durante o jogo. E logo após o gol, teve ali uma certa situação, ele insatisfeito, ele desabafou de alguma forma. Gostaria que você falasse sobre ele e se você viu esse momento, se você pode explicar o que aconteceu ali após o gol que acabou anulado. Olha, o que é que eu te posso dizer do Zé? Eu já lhe chamei de tudo, comboio, trem, Robocop, jogou de 8, jogou de 11, depois do ano passado, que nós queríamos um 5, o clube não conseguiu ir buscar nenhum 5, e vocês têm que entender que o Aníbal chegou um ano atrasado, e eu falei isso com o Barros, ele sabe disso, mas também eu não queria um jogador que viesse substituir o Danilo, e às vezes os negócios, e queria que fosse ele, os negócios não saem quando nós queremos, e às vezes há uma boa oportunidade de negócio, e às vezes os jogadores têm que vir mais cedo um ano do que aquilo que estava previsto, porque apareceu a oportunidade de negócio, os clubes querem vender, entendemos que é um preço correto, jovens, e nós vamos ter que fazer esse esforço muitas vezes de trazer jogadores mais cedo um ano, porque a oportunidade de negócio foi aí. Eu vou-vos dizer uma coisa, sinceramente, aquilo que eu penso, e já lá vou ao Zé. Ser jogador no Brasil, seja ele brasileiro ou estrangeiro, e já que estamos a falar estrangeiros, não fui eu que passei de 5 para 6 e agora para 7, não fui eu que abri tanto aos estrangeiros, não fui eu. Foi a própria CBF que o fez, portanto, isso acontece, portanto, para todos. É um campeonato difícil, exigente, e estar todos os anos jogadores nota 10 é impossível. Nem o Ronaldo consegue fazer, nem o Messi consegue fazer, nem o Guardiola consegue fazer. Quanto mais o Abel, o Zé, o Veiga, não. E as pessoas, e eu, como líder desta equipa, entendo que há momentos em que os jogadores não estão tão bons, isto é, não estão no seu melhor momento de forma, e nós temos que o ajudar, e que os ajudar. E neste momento, para aquela posição 5 e 8, são os melhores jogadores, são os que estão a jogar. O Rios não está cá, o Menino é uma boa opção também,
e nós até o temos utilizado mesmo no treino mais na 5-8, na 8-10 para substituir o próprio Veiga. E o meu sonho como treinador, esse é o meu sonho, é ter 2 jogadores do mesmo nível para cada posição. Esse é o meu sonho. É ter um Rio José a disputar pela mesma posição. Já tem. E depois o treinador escolhe. É ter o Veiga e outro jogador igual ao Veiga para lutar para a mesma posição. É ter o Aníbal e outro jogador do mesmo nível a lutar para a posição. É ter o Everton e outro jogador do mesmo nível a lutar para a posição, como é o caso do Lomba. É ter o Piquerez e outro jogador do mesmo nível a lutar pela posição. É ter 2 laterais direitos a lutar para a mesma posição de alta qualidade. É isso que eu quero. Eu não quero ter... esse é o sonho, é o meu sonho. É eu ter competição feroz em cada posição, como foi com os centroavantes. Hendrick, Rony e Lopes. O ano passado o Rony jogou muito. Este ano começou o Lopes muito bem no Paulistão. Entretanto o Lopes lesionou-se, o Hendrick teve que sair, entrou o nosso Rony outra vez, que nos ajuda e muito. E estamos aí, é isto, é competição. Eu já vos disse, eu não quero dar cadeiras a ninguém. Eu quero bancos para toda a gente, porque só assim é que nós continuamos competitivos e continuamos a lutar por títulos. Porque quando você se acomoda, o primeiro momento é descer. O Zé é normal, o Zé é muito exigente com ele, o Zé fica danado quando falha um passe, e acho que esse é que é o problema. Ele castiga-se demais a ele próprio quando falha um passe, e vai falhar um passe, ele tem direito de falhar, ele tem autorização para falhar. Nem ele, nem nenhum tem autorização de não correr. Agora, falhar passes, porque eles não fazem de propósito. Ninguém faz de propósito para falhar aqui. E os nossos torcedores tenham a certeza absoluta, por muito que eles não gostem do treinador, porque substituiu mal, ou não pôs o Manel, ou o Joaquim, ou o João, o que o treinador faz é o melhor que sabe e pode. E eu tenho a certeza e dou a minha palavra de honra aos nossos torcedores que o Zé e todos os Zés do Palmeiras dão o melhor que podem dentro de campo. Muito legal essa fala do Abel. A pergunta do repórter foi para ele falar do Zé Rafael, do empenho do Zé Rafael e dessa variação na escalação em que o Zé acabou pegando o banco do Rios em algumas partidas por opção tática. Mas a imprensa adora uma polêmica, fala, o Zé perdeu a posição, virou reserva. E não é exatamente esse o caso. E o Abel fala assim, olha, eu tenho 2 caras excelentes de 8 disputando a posição. Então ele pode escolher, ele pode variar, ele pode economizar, fazer gestão de energia, quando tem 2 do mesmo nível. Como o número de jogos é enorme, se ele varia, se ele oscila, bota um, bota outro, bota um, bota outro, ninguém perde ritmo de jogo. Ganha o Palmeiras. Mas aí ele aproveita para falar assim, olha, ele é um cara que se exige demais. Esse lance específico que o repórter mencionou, que ele ficou bravo, aqueles bravos jogos, eu admito, eu não vi, né? Talvez tenha aparecido na transmissão. Lá vendo ao vivo, lá da tribuna, a gente não conseguiu identificar isso. E ele fala assim, o Zé Rafael é um cara que se exige muito, ele não admite errar um passe. Não sei o que aconteceu exatamente. Mas aí ele aproveitou para meio que bater na Isolândia. Falou assim, olha, o jogador tem a permissão de errar. O jogador aqui tem a permissão de errar um passe. E aí fica subentendido, errar um gol, errar um domínio, errar uma finalização, porque não erra de propósito. O que não tem permissão é de não correr, é de não se esforçar. Então isso resume bastante esse ponto em que a gente toca tanto, que o torcedor do Palmeiras, bem que poderia, né, em sua totalidade ou em sua maioria absoluta, reconhecer o esforço desses caras. Eles estão cada vez melhores tecnicamente, taticamente, dão o máximo de si. Que torcida não queria ter um elenco tão dedicado quanto é o elenco do Palmeiras? Só que nossa torcida, ou parte dela, é uma minoria, é verdade, uma minoria, mas é uma minoria barulhenta. Não valoriza isso. Quer ter craque em todas as posições?
como o Abel mencionou, eu queria ter 2 do mesmo nível disputando posição. Só que isso economicamente ainda não é possível, não é viável. Então a gente tem que ter alguns jogadores com nível um pouco abaixo em algumas posições. E o Rony, por exemplo, é um deles. Só que o Rony compensa a falta de técnica com uma dedicação absoluta. Alguém pode falar, não compensa. Não compensa, mas ninguém tem o direito de xingar o cara. Porque a culpa não é dele. Ele dá o máximo. Se alguém tem culpa, então é a diretoria que não consegue ter recursos o suficiente para ter 2 centroavantes no nível em que o Enzinho deseja. Então nós temos que saber administrar essas expectativas. A gente tem 2 grandes laterais direitos. A gente tem 2 grandes camisas 8. A gente tem jogadores espetaculares em dobro em várias posições. Mas não é em todas. E se a gente for ficar inconformado com isso, pegando no pé dos reservas, por conta disso, nas vezes que eles precisam entrar, a gente está sabotando o nosso time. Será que, falando desse jeito, o Enzinho cai na realidade? Não é possível. E há momentos que vão estar nota 10 e o treinador os vai ajudar. Há momentos que estão nota 7 e o treinador os vai ajudar. E quando tiver nota 3, a missão do treinador também é ajudá-los. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Hoje, os jogadores da linha defensiva do Palmeiras participaram muito da criação das jogadas. Então, por exemplo, no primeiro gol, é o Rocha que começa a jogada e é o Piquerez que chega para finalizar. Só que aí, nesse momento, a gente vê que os 2 volantes ficaram, né, para proteger. E o próprio Murilo chegava muitas vezes ao ataque também. Como que é feita essa organização, esse entrosamento para o Palmeiras conseguir usar essas armas, mas sem se expor tanto? Obrigado. Primeiro, equipa fresca. Equipa fresca. Segundo, Descansado. tempo para treinar. Terceiro, ajustar as velas e focar os jogadores naquilo que têm que fazer. O Hendrick saiu, acabou o negócio. Vendas estão fechadas. Quem vai entrar está fechado. Jogadores e presidentes ou empresários ou que liguem para os jogadores de Palmeiras, esqueçam. Portanto, isto, os jogadores já levaram recado a todos os representantes deles. Ninguém sai. A não ser que pagam a cláusula. Se para ter a cláusula, como foi com o Luá, eu não posso fazer nada. Quando chegam aqui pagam a cláusula, ou do treinador, ou dos jogadores. Se pagar, o treinador ou os jogadores podem decidir. Se não, vamos continuar todos aqui. E, portanto, sim, foi um período difícil. Como eu disse, portas da Europa estão abertas e temos presidentes e empresários a ligar para aqui para fazer os negócios. Esqueçam. Quem foi vendido, está vendido. Isto foi falar com os jogadores abertamente. Esqueçam. Deem corda às sapatilhas, trabalhem, preparem-se, vamos precisar de novos marinheiros. E foi bom ver o Naves hoje a competir com tudo que tinha. Foi muito bom ver essa dinâmica. Foi muito bom ver o Murilo, que foi um jogador também com a qualidade que ele tem, com todas as características que ele tem, ver clubes da Europa que venham. Murilo, não dá, vais ter que levar com o teu treinador mais 1 ou 2 anos, vais ter que levar comigo. O Piquerez a mesma coisa, vais ter que levar comigo. O López a mesma coisa, o Veiga a mesma coisa. Eu não posso, já foram vendidos 3 e acho que chega, né? Acho que já fizemos muito dinheiro em muitas vendas, acho que chega, né? E não estou a dizer que essa parte não é minha, a minha parte, a minha função é arranjar soluções. Tá. Não é minha parte, mas estou dando pitaco, sim. Tá dando pitaco, sim, e tá fazendo muito bem. Tem que fazer isso mesmo, Abel. Embora não tenha sido essa exatamente a pergunta do João. Mas ele aproveitou o gancho da pergunta do João para mencionar que um dos fatores que faz com que a dedicação tática, a disposição tática coletiva dos jogadores do Palmeiras tem muito a ver com o fato deles estarem focados. Não vai mais sair. De que quando às vezes tem um soluço, tem um problema, é porque o jogador está com a cabeça em transferência, não está focado. Então, parte da resposta é essa, foco. O jogador está com foco. E está aproveitando para deixar claro, está mandando um recado para os jogadores, para os agentes, para a diretoria. Chega, não sai mais ninguém, só sai se chegar alguém e pagar a multa. Negociar a multa, baixa a multa aí para poder sair. Não vai rolar. Com A, B ou C, criar estas dinâmicas. E é verdade, perdemos o Gomes, se calhar o Naves dá-nos outras coisas.
Perdemos numas coisas, mas dá-nos boa saída de bola, meter a bola entre linhas, ganhamos de um lado, perdemos do outro. E eu sei que estes marinheiros, os mais novos, estão cheios de vontade de ajudar a remar, todos para o mesmo lado, e quando assim é, e tu lhes dizes a verdade e és sincero com eles, pá, a perder, mas que seja assim. Se tivermos que perder, que seja assim, que seja com esta dinâmica, o Piquerez a chegar, porque essa é a função dele. Os jogadores dos equilíbrios, não te posso contar tudo, a fazer os equilíbrios defensivos que têm que fazer para poder permitir a chegar 5 e 6 jogadores à área. Olha que legal. O João tentou extrair dele a dinâmica das coberturas, de quem fica, quem sobe. Ele falou assim, isso eu não posso abrir, não vou ficar tornando tudo tão explícito. Então aí cabe a gente observar. Mas perguntar, né? Se ele acha que pode abrir, ele abre. Ele falou, não, isso eu não vou abrir. Mas a função do repórter é ir lá e perguntar. Ele não quis responder, defendeu o que ele achava que seria uma fragilidade, caso exposta, né? Se ele falasse demais. Há jogadores que têm tarefas de equilibrar a equipa e quando nós estamos todos focados, estamos a desfrutar do que estamos a fazer. Foi aquilo que eu senti na minha equipa nos primeiros 30 minutos. Tenho a certeza absoluta que os torcedores gostaram desta forma de jogar, agressivo, dinâmico, intenso. Entrou mas podiam ter entrado 2 ou 3, criámos muito, e é isso que nós queremos. Agora, queria eu que fosse sempre assim, mas vamos ter que meter isso, ajustar as velas a cada jogo e dar os parabéns sinceros aos nossos jogadores, porque seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, as nossas ideias estão lá, o comportamento deles está lá, o comportamento tático está lá, a atitude deles está lá, a qualidade deles está lá. Vai haver momentos que o cruzamento não vai sair, o passe não vai sair, porque acontece com todos os jogadores do mundo, não são só com os jogadores do Palmeiras, não é? Porque eu não vejo ninguém a criticar o Guardiola por jogar com 4 zagueiros. Eu não vejo ninguém a criticar o Guardiola e joga com 4 zagueiros. Não é? Muitas vezes 4 zagueiros, e às vezes pega num dos zagueiros e ainda o mete a volante. Não é? Tem uma linha de 4 zagueiros, e às vezes joga o Walker, que é um lateral adaptado ali, e não vejo ninguém a criticar. Portanto, nós vamos olhar para dentro como sempre fazemos, sai um, entra outro, se não entrar vamos buscar abaixo, e como disse, se não for para trazer qualidade, buscar jogadores que eu gosto, o Barros goste e a Leila goste, se nenhum de nós 3 não gostarmos, não vem. Se os 3 gostarmos, estamos juntos, vamos contratar jogadores. Se não for preciso, damos a mão a mais outro, ao Vítor, ao Riquelme, a outros moleques da base, ao Luigi, ao Tales. Eles estão connosco e preparem-se. É o que eu digo aos que estão em cima, digo mesmo aos que estão em baixo. Preparem-se. Ele está mais português do que nunca, né, Abel? Falando em ajustar as velas, os marinheiros mais jovens, está bem português. E ele falou, tem determinadas peças no elenco cuja função é dar equilíbrio defensivo. Mas ele falou, não vou falar qual. São os 2 laterais e os 2 volantes. Então era sobre isso a pergunta do João. Subir os 2 laterais de uma vez e ficaram os 2 volantes. Como é que faz para coordenar isso, né? Aí o Abel responde, é foco, os caras estão focados. Mas eles têm essa função. Então eles estão focados em executar essas funções de manter o equilíbrio defensivo enquanto o time está na fase ofensiva. Não deixar a defesa exposta, desguarnecida. Então subiram os 2 laterais, saiu o gol do Palmeiras. Mas se o Palmeiras tivesse perdido a bola? Estavam lá os 2 volantes plantados, protegendo os 2 zagueiros. Então, esse é o equilíbrio defensivo do Palmeiras. Quem são as peças responsáveis pelo equilíbrio? Aníbal, Zé ou Rios, Marcos Rocha ou Mike e Piquerez. Né? Sempre vão subir 2, eventualmente 3, mas sempre vai ficar pelo menos 1. Aí dependendo da força do adversário para guarnecer em caso de perda de bola e ter que fazer uma recomposição defensiva rápida. Abel, boa noite. Ainda insistindo nessa sua última fala, né, de jogadores, de vocês 3 aí aprovarem, a gente sabe, o Felipe Anderson já veio, a gente noticiou aí na última semana bastante o Giai, que é uma possibilidade bem grande, que o Palmeiras está se esforçando para trazê-lo.
O torcedor, além desses 2 nomes, pode esperar mais gente? Você já pediu outras posições? Sei que nomes você não vai dizer, obviamente, infelizmente, né? Mas outras posições que o torcedor pode esperar de jogadores que você pediu para a diretoria? Eu quero é que os torcedores acreditem no Zé, no Rony, no Lopes, no Caio, no Vanderlá, no Dudu. Acreditem neles, porque eu acredito. Acreditem neles, porque eu acredito. Porque não é fácil chegar nesta equipa e jogar. O Caio está a ver-se difícil de jogar nesta equipa. Epá, uma equipa que tem bons jogadores, uma equipa competitiva, mas a vida é feita... São desafios que ele tem que enfrentar. A mesma coisa para o Vanderlá. Não é? Portanto, isso é o que me interessa. É olhar para dentro, é verdade, vocês sabem, o Rio saiu, mas vai voltar, o Gomes saiu, mas vai voltar, mas o Hendrick não vai voltar, o Estevão não vai voltar, não é? O Luan não vai voltar. E nós, se vocês se lembram, o ano passado, para não dizer muitos, alguns de vocês disseram o clube... a estrutura de futebol de Palmeiras tem um elenco muito curto, muito enxuto. Eu queria dizer a essas pessoas, por ter um elenco curto e enxuto, é que nós demos a oportunidade do Estevão jogar. Por ter o elenco curto e enxuto, é que demos a oportunidade ao Hendrick de jogar. Por ter o elenco curto e enxuto, é que demos a oportunidade ao Luís Guilherme de jogar. E se o Atuesta não entrou ninguém para o lugar do Atuesta, porque acreditamos que o Jonathan ainda nos pode ajudar. E há contratações que nós fazemos, como te disse. Não te vou confirmar porque ninguém me confirmou nada, mas se houver alguma destas oportunidades, se calhar um desses jogadores nós vamos antecipar um ano. Porque por exemplo, o nosso Aníbal chegou atrasado um ano. Mas qual era o jogador que eu queria? Aquele. Qual era o jogador que a Presidente queria? Aquele. Qual era o jogador que o Barros queria? Aquele. Ok, estamos juntos. Então vamos fazer tudo para aquele. Mas o agente X, Y e Z representou aquele. Não, nós queremos aquele. O perfil de jogador Palmeiras é aquele. Jovem, ambicioso, quer voltar aqui, quer triunfar, quer ganhar. Então, este é o jogador que o Palmeiras quer. É preciso aqui agora ajustar com um bocadinho de experiência. Vamos buscar. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. Barros, gostamos? Estamos juntos. Vamos decidir. E é assim que funciona aqui dentro desta casa, sempre que quem tem o cheque e a caneta na mão é a nossa Presidente. Quando a gente fala que o elenco está curto, estava curto, e estava mesmo, tem várias formas de fazer isso. Você pode falar a mesma coisa, até com as mesmas palavras, mas só o rosto, o jeito que você fala, a entonação, já muda. Mesmo usando as mesmas palavras. Então, uma coisa é você falar em tom de crítica e reprovação. Outra é falar em tom de alerta e outra é falar em tom de apreensão. Então, cabe ao Abel, cabe à diretoria, explicar. Olha, tá curto por causa disso, disso, disso. Existem situações assim, assim, assim. E às vezes, não dá para dar as devidas explicações porque tem o elemento mercado. E se você fala demais, você prejudica negociações que estão acontecendo nos bastidores e a gente não sabe. Então, é normal que venham reclamações, observações, apreensões durante esse processo. E quem está do lado de lá dentro, tem que saber absorver isso daí e dar a resposta no tempo certo, da forma certa. Que é o que o Abel está fazendo agora. Então são as explicações que às vezes vêm quando a gente quer e às vezes demora um pouco para vir a explicação, porque, se falar agora, atrapalha a negociação, mexe no preço. E isso faz parte do dia a dia de você acompanhar uma equipe de futebol, um elenco, a formação de um elenco de uma equipe de futebol. Faz parte. Nós temos que aprender isso também, todos nós. Boa noite, Abel. Thiago Golino, do Dimensão Esportiva. Com a falta do Gustavo Gomes e do Luan, hoje quem ganhou a oportunidade foi o Naves, que só tinha tido 4 atuações como titular na temporada e não atuava 2 meses. Queria que você falasse um pouco sobre como foi a preparação com ele e como você pretende contornar esse problema na defesa do Palmeiras. Não, isso não é um problema, é uma solução. Certinho. O Naves é um moleque espetacular,
E ele é muito melhor jogador que aquilo que pensa. Mas muito melhor jogador. Tem uma saída de bola absurda. A construção dele é espetacular. Apesar de não ser um zagueiro muito alto, mas a verdade é que o Brasil nunca teve zagueiro, nunca. Tirando o Lúcio, que ainda joguei contra ele, mas agora tem zagueiros mais baixinhos, 1,81m, 82, 83. Mas tem outras coisas, conseguem antecipar bem, e acho que ele hoje teve um duelo duro, para mim, com um dos melhores centroavantes em termos de jogo aéreo, de casquinha, de cabeça, de jogo aéreo, de segurar, porque ele, não sei, 1,90m, muito forte, e o Naves é mais baixinho, mas acho que fez, na minha opinião, um jogo muito conseguido. E eu sei que ele estava com algumas dúvidas: será que eu consigo aguentar o jogo todo? Será que, como eu disse, ele tem muito mais dentro dele ainda para nos mostrar, eu acredito, e sei que ele tem. Agora também vai ajudar a jogar vários jogos. Eu também vos disse, mais uma vez, o ano passado, quando saiu o Kusevic, eu disse-vos aqui a vocês, e corrijam-me se eu estiver enganado, porque também me engano às vezes, eu disse, saiu o Kusevic e quem vai assumir o lugar de Kusevic vai ser o Naves, certo? E não trouxemos mais ninguém. Temos o Vítor, que tem 17 anos, vai sair o Luan, é mesmo Luan. Não sei se vamos buscar algum zagueiro, sinceramente, agora. Te digo, se não formos buscar jogadores que nos venham acrescentar mais qualidade que aquela que nós temos, vamos apostar nos nossos. Quando jogar o Naves, temos ali o Vítor para nos ajudar, e é isso que nós vamos fazer. Mas na minha opinião, volto a dizer, o Naves é um excelente jogador, que pode fazer também de volante, okay? Pode ser um zagueiro que pode fazer do volante, derivado da qualidade que ele tem. Diria mais que ele tem muitas semelhanças com o Luan, muitas semelhanças mesmo. Portanto, a minha vida é feita de riscos, e quando eu os assumo, é porque confio nos jogadores, e confio nesse jogador, no Naves. Para mim, na minha opinião, fez um belíssimo jogo contra um duelo individual muito, muito difícil. Essa fala do Abel em relação ao Naves vem totalmente ao encontro daquilo que a gente já mencionou aqui no começo desse react. O Naves tem a confiança do Abel. Ele até fez um monte de elogio. Ó, ele joga mais do que ele pensa que joga. Para dar confiança, né? Isso é um recado para o jogador, para publicamente passar confiança para o jogador. Mas deixou claro que é um período realmente de testes. Ele deixou em aberto. Ó, a gente pode ir ao mercado ainda. E tudo depende dessa sequência, desses jogos. Enquanto o Gomes estiver na seleção do Paraguai, que o Naves vai ser titular ao lado do Murilo. E ontem foi um primeiro teste, um teste pesadíssimo. A gente já mencionou aqui, ele duelou só com o Verratti, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e foi muito bem, levou a melhor, né? Então, começou muito bem o Naves, esse teste de fogo, essa sequência de fogo para ele, que eu acho que vai ser determinante, pelo menos para o resto da temporada. Se ele for bem aqui, vamos com o Naves até o fim da temporada, de reserva imediato da zaga, e aí o número 4 vai ser o Vitor Reis. Se o Naves não for tão bem, talvez seja necessário emergencialmente ir ao mercado, e certamente já tem um ou dois nomes sendo observados que a gente não sabe. Boa noite, Abel. Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Abel, você, quando chegou no Palmeiras, falou que era um treinador de projeto, que é um treinador que não gosta do acaso no futebol, né? Você gosta de planejar muito, a gente percebe isso, no seu livro tem isso também. Claro, você não vai abrir os nomes, que o Palmeiras deve estar conversando e falando, mas o quanto o Mundial do ano que vem também tem relevância e importância para essas decisões, para esse planejamento e para possíveis nomes que chegam. Vocês já trabalham isso agora para não ter a surpresa, por exemplo, de dizer lá na frente que está muito em cima, não dá para contratar? Excelente pergunta do Bruno, hein? Parabéns ao Bruno Massa pela pergunta. Olha, vocês sabem que nós temos um perfil muito específico de jogadores. Fomos buscar o Arthur, pagamos caro, alguns disseram, mas vendemos mais caro ainda. Mas vendemos porquê? Que é um jogador jovem, 24, 25 anos.
Um jogador, neste momento, um jogador que entre no Palmeiras, que assine pelo Palmeiras, que custe 5, a partir do momento que ele assina pelo Palmeiras, ele vai passar a custar 7 ou 8. Logo, só a assinatura. Isto tem a ver com a valorização da marca Palmeiras. Portanto, nós temos que escolher bem e perceber que o jogador pode ser comprado por 10 ou por 15, com a idade certa, com a qualidade certa, com a mentalidade certa, e ser vendido por 30. Como temos vendido 40 e 50, falo em... Isso daí é o círculo virtuoso. O clube chega num ponto de excelência em que a roda sozinha. E isso que o Abel falou é muito verdadeiro. Quando chega num determinado ponto, só de você trazer o jogador, opa, o Palmeiras trouxe, então é porque é bom. E já valoriza. Né? É o oposto do que acontece, por exemplo, quando você compra um carro zero. Né? Quando você compra um carro zero, você gira a chave, você já está perdendo 10% na depreciação. Quando o clube atinge um nível de excelência determinado, só de você trazer o jogador ele já sobe de patamar financeiramente. É verdade. Isso está acontecendo. Então não é à toa que o Palmeiras trouxe o Arthur por 10 e vendeu por 12. Sei lá quais são os valores, estou falando em hipóteses. Mas por quê? É o fator excelência que o Palmeiras atingiu. Isso a gente tem que valorizar muito. Isso é um processo longo, que começou há 11 anos. Né? E que felizmente as atuais diretorias, as últimas diretorias e a atual não desfizeram. Que sempre foi um temor muito grande. Porque a gente já viu isso acontecer algumas vezes no Palmeiras. E felizmente as atuais estão mantendo tudo aquilo que foi plantado e idealizado há 11 anos atrás. E melhorando, né? E fazendo os ajustes que precisam. Alguns bem, alguns mal, mas no final a excelência do Palmeiras permanece. Euros, não é? Quando outra vez eu disse que o Palmeiras não tinha não sei quantos, eu falei em euros, disse, como é que o Palmeiras não tem? Não, o Palmeiras tem. Só que o Palmeiras, vocês sabem, é um clube que paga as suas dívidas, é um clube que paga aos agentes, é um clube que paga aos funcionários, é um clube que paga aos treinadores, é um clube que paga as suas responsabilidades. Tem time que não paga. E às vezes não podemos contratar determinados jogadores para não hipotecar todo este equilíbrio que também... Vocês dizem, pois, mas o que é que o treinador tem a ver com isso? Claro que o treinador também tem que perceber como é que esta dinâmica funciona. Não é a minha principal função, mas tenho que entender... Querias ficar com o Hendrick? Queria. Eu não sou burro. Querias ficar com o Luís? Queria. Não sou burro. Queres ficar com o Estevão? Queria, mas não sou burro. Entendem o que eu estou a dizer? Quando vêm propostas que são irrecusáveis, que o clube... Eles olham para mim, eu olho para ele e dizem, vou ter que fazer magia outra vez. Não é magia, é descobrir jogadores, é fazer mais um esforço, dar oportunidades a outros, prepará-los. Agora, nós não pensamos... O Mundial é uma coisa que só vem quase daqui a um ano. Já vos disse mais do que uma vez que o nosso planejamento é preparado. Este ano já está a ser preparado no fim do ano anterior. É assim que nós funcionamos. Eles já sabem quais são as posições, que jogadores podem continuar connosco, que jogadores não podem, e às vezes são estas oportunidades de mercado. Nós quisemos ir buscar o Aníbal há um ano e não conseguimos. E há outros jogadores que se calhar até podíamos esperar um ano, mas a oportunidade surge agora, vamos ter que o trazer mais cedo agora. Portanto, isto é tudo uma questão, porque é um jogador, como te disse, ou podem ser jogadores que entre mim, a Presidente e o Barros, são jogadores que entram no perfil do Palmeiras, e sim, sou um jogador de projeto por isso, porque gosto de ver a casa a crescer. Depois é preciso fazer, como vocês estão a ver agora, ajustar as velas. Eu gosto desse termo, ajustar as velas. Vamos fazer isso, mas pensando no agora, pensando como é que nós vamos ficar melhor, mesmo com a saída do Hendrick, mesmo com a saída do Luís, mesmo com a saída do Loá, como é que nós vamos conseguir ficar melhor mesmo com essas saídas todas, com o Rios, que saiu durante algum tempo, mais o Gomes, como é que nós vamos conseguir continuar a ser competitivos? Isso é missão do treinador, é arranjar recursos, soluções, pedir ajuda à direção quando é possível, estamos juntos em todos os momentos e todos somos um também para estes momentos mesmo. Abel, você falou bastante hoje de chegada, de saída,
Mas quem quase saiu, aparentemente, foi você na virada do ano. Eu sei que você já falou desse assunto lá atrás. Eu não tive a oportunidade de te questionar a esse respeito sobre o pré-contrato, sei lá, o que você teve lá com o pessoal do Qatar. A informação que eu tinha na época e outros colegas era de que você iria embora. A cara do Abel. E a impressão que me passou é que você ia mesmo e mudou de ideia. Eu lembro de você no final do ano, no troféu Mesa Redonda, que você recebeu o prêmio lá do Ayrton Senna, você ter mencionado, pela primeira vez na minha vida, é a minha família que vai decidir na minha questão profissional. Eu disse isso? Algo nesse sentido. Mas sabem que eu sou apaixonado pela minha família. Eles se sacrificam por mim há tanto tempo, dessa vez eu vou deixar eles definirem. E eu também já disse, eu vou perguntar à minha mulher onde eu quero ir. Então já sabem quem manda lá a casa. Eu uni todos esses pontinhos aí, aliei tudo isso, as informações que eu tinha de fontes próximas, faz parte do jornalismo, e cheguei à conclusão que você ia embora e você foi convencido a ficar. Eu não vou nem colocar uma interrogação, eu gostaria que você tentasse... Eu não tenho... Eu já vos disse que eu gostaria de falar muito sobre isso, mas vocês sabem que há um caso em tribunal, não podem... O que vocês têm que saber, e que eu sempre disse, desde novembro, janeiro, e com tu também a fazer-me, apesar de ser São Paulino, sabes que eu gosto de ti. Não, mas aqui é assim, não há problema. Desculpem dizer, eu não o respeito, não tem problema nenhum. E sabes que eu te respeito. Eu sempre disse... É isso mesmo, não tem... Às vezes, sabem, eu acho o futebol saudável. Viram este colega que estava aqui ao lado? Eu queria rebentar com ele lá dentro. Eu disse, quando eu cumprimentei, eu disse... Pá, tu és meu amigo, mas quando começar o jogo, tu és meu adversário. E acabou o jogo, eu vou ser muito sincero, eu não sei se conseguia fazer o que ele fez. Eu acho que ele é melhor... Eu se tivesse perdido o jogo, não sei se eu ia aceitar, se ele me convidasse, eu ia aceitar. Sinceramente, eu estou a tentar melhorar o meu mau feitio quando perco, porque odeio perder. Olha que legal. Eu já vos disse isso, não sei se é um defeito, uma virtude, ou é um... Pronto. Mas se calhar se fosse ao contrário, eu não sei se eu ia aceitar desta maneira. Mas ele, nisso é eu top. Eu te entendo, Abel. Ainda bem que ele aceitou e realmente tinha um presente para lhe dar, mas apesar de ser São Paulino, como eu te disse, e eu não tenho nada contra ninguém, até porque o futebol brasileiro precisa destas rivalidades saudáveis. Já vos disse várias vezes, o Palmeiras precisa do Corinthians, o Corinthians precisa do Palmeiras, o Palmeiras precisa do Flamengo, o Flamengo precisa do Palmeiras, o Palmeiras precisa do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro precisa do Palmeiras, o Palmeiras precisa do São Paulo precisa do Palmeiras, porque só assim é que isto é bonito, é ter 7, 8 equipas, por isso é que o futebol brasileiro é tão competitivo, a lutar pelo mesmo objetivo, que é ser campeão. E estava-me ele a dizer, pá, o Vasco também quer ser campeão. Eu disse, pá, mas não vai ser agora. Os torcedores do Vasco vão ter que ter um bocadinho de paciência, porque isto é uma coisa que se constrói, uma coisa que leva tempo. Mas o mais importante, e para não fugir à tua questão, e eu gostaria muito de falar tudo como vai na alma, eu sempre vos disse aqui que era treinador de Palmeiras e tinha contrato de Palmeiras. E isso não alterou até a data de hoje. Tudo o resto são suposições, são fontes, são o que vocês quiserem. O mais importante, eu estou onde quero estar, estou onde querem que eu esteja, estou onde a minha família quer estar, e já vos disse mais uma vez, agradeço muito a Deus, eu não tenho coragem de lhe pedir nada, mesmo. Não tenho coragem, só de agradecer tudo o que Ele me proporciona, até as minhas decisões, tudo. E uma coisa que Ele me deu, e eu vou aproveitar, e acho que eu sou dono do meu destino, ou melhor, capitão do meu destino e dono da minha alma. E isso só se consegue com muito trabalho, liberdade intelectual, liberdade financeira também, para estar onde quero estar e onde querem que eu esteja. Isso para mim é que é por isso é que não é fácil quando pode aparecer convites e tu, mas este clube proporciona-nos tudo, dá-nos liberdade, dá-nos decisão, deixa-nos participar, valoriza-nos, mas não é só o treinador, é o treinador, é os funcionários, o mais humilde funcionário, e eu revejo-me nesta filosofia que o clube tem. Se vamos ganhar ou não
nunca prometi títulos. Eu vou dizer o mesmo. Vou dar o melhor que eu sei que eu posso para continuar que o Palmeiras seja competitivo e que lute por títulos. Se vamos ganhar, eu não sei. Está bem? Podes? Ele é que sabe. Não, eu ouço bem. Tá bom. Não precisa entrar na questão técnica de contrato, o que era, o que não era, mas assim, foi a patroa, foi a comandante da... Vocês sabem que eu não posso falar. Isso eu já vi que o São Paulo este ano vai ser difícil. Está bem? Um abraço para ti, fiquem bem. A função do cara é perguntar e pergunta, né? O Abel já tem experiência suficiente para não cair, não escorregar nessas cascas de banana, né? Mas que entrevista do Abel, né? Que entrevista, mais uma, muito boa, muito legal. Ele nos passa valores que ele sustenta ao longo de toda essa passagem dele pelo Palmeiras, que nos deixam muito orgulhosos de ter esse cara comandando o nosso time. Porque a gente que acompanha futebol já há muito tempo, a gente vê o naipe de certos profissionais, certos treinadores que estão por aí em outros clubes, inclusive alguns que já passaram pelo Palmeiras, felizmente passagens curtas. E a gente vê como esses caras se comportam, quais são os valores, não os que eles dizem, mas o que eles de fato praticam, porque muitos deles também falam uma coisa e praticam coisas diferentes. E do Abel a gente pode esperar essa coerência entre o que é falado e o que é praticado. Então é mais uma qualidade entre tantas que esse profissional vem mostrando nessa passagem dele pelo Palmeiras, que eu espero que continue sendo longa e que seja renovada por mais e mais e mais tempo, seja por causa da patroa, seja por causa das filhas, seja por causa do que for. Especialmente se for por conta de tudo que o Palmeiras proporciona para ele e ele se sentir extremamente satisfeito de estar por aqui. Então, se ele é o capitão do destino dele, que ele sempre tome a decisão de ficar aqui no Palmeiras, sustentando esses valores que ele pronuncia e que vem praticando com coerência. Então, obrigado, Abel, por tudo que você tem feito, que continue sendo esse capitão do nosso time de uma forma tão vencedora como vem sendo. E fazendo coletivas tão legais quanto essa, que dá realmente muito prazer da gente fazer o react e saber que ele é do nosso time, que não é do outro. Imagine, já pensou você ser adversário de um time que tem um Abel no comando? Eu não quero saber como é. Deus me livre. Muito obrigado a todos pela companhia e voltaremos no próximo jogo do Palmeiras ao vivo, né? Na próxima segunda-feira, Atlético Mineiro e Palmeiras, direto da Arena MRV. Faremos eu e Anderson Correia aqui dos estúdios virtuais do Verdazo, mais uma transmissão. Um grande abraço a todos, saudações alviverdes.